O Campeonato Paulista acabou de começar e a pergunta que vem na mente de todo torcedor é: quem vai ser o grande campeão? E já surge o maior nome desde os últimos 4 anos que ganhou 3 paulistas, o Palmeiras. E por que o Palmeiras ganhou 3 campeonatos paulistas? Por que o Palmeiras ganhou 2 brasileiros nesses últimos anos? 2 Libertadores, uma Copa do Brasil. E esse problema tem nome e sobrenome: Abel Ferreira. Seria pacto ou o cara sabe muito de futebol? Abel Fernando Moreira Ferreira, nascido dia 22 de dezembro de 1978. Hoje tem seus 45 anos e é o grande treinador do Palmeiras. Ele chegou no clube em novembro de 2020, ali quando o Luxemburgo vinha de trancos e barrancos, e conseguiu botar o time na linha e fazer o time ser campeão da Libertadores na mesma temporada. E para descobrir a importância do Palmeiras e por que o Palmeiras é tão dominante, eu vou separar isso em partes. O jeito que o Palmeiras joga e a parte de dentro do vestiário. Como que o Abel lida com seus jogadores, com saídas de alguns, com chegadas de outros novos. Então vai ser essa divisão, essa dinâmica. Na final da Libertadores de 2020 contra o Santos, o Palmeiras entrou num esquema de 4-2-3-1, com o Everton no gol, na direita tinha o Marcos Rocha, na esquerda o Vinha, na zaga fechando os 2 zagueiros Gustavo Gomes e Luan, o primeiro volante era o Danilo, o segundo volante o Zé Rafael, o meia central Rafael Veiga, na direita tínhamos o Gabriel Menino, na esquerda o Rony e lá na frente o Luiz Adriano. E isso se consolidou com uma grande formação do Abel durante um período de 2 anos no Palmeiras, onde na final de 2021 contra o Flamengo se repetiria, mas não com os mesmos jogadores. No gol temos o Everton, na lateral direita Mike, na esquerda Piquerez e fechando a zaga Gustavo Gomes e Luan. Zé Rafael e Danilo jogavam mais juntos, mas mesmo assim Danilo era primeiro volante, Zé Rafael segundo. Rafael Veiga era o meio-campo centralizado, Gustavo Scarpa jogava caído mais pela direita, Dudu agora pela esquerda e o Rony lá na frente. Aqui o Abel usa de uma tática muito importante do time. Ele faz essa bola longa do Gustavo Gomes diretamente pro Mike, que no corredor lá na frente, mesmo sendo um lateral direito, jogando numa linha de 4, se adianta e cruza para trás pro Rafael Veiga chegar e bater e marcar o primeiro gol para desestabilizar completamente o time do Flamengo. O Palmeiras veio mudando e com a chegada de novos jogadores como o Murilo, que chegou em meados de 2021, o Palmeiras conseguiu adotar um esquema que o técnico prefere mais, que é o 3-5-2 ou 3-4-1-2. Eu prefiro chamar de 3-5-2 porque é formado em uma linha de 5, com o Rafael Veiga um pouco mais adiantado que os outros 4 meio-campistas, os 2 laterais e os 2 meio-campistas. Como no jogo contra o Cruzeiro, que consolidou o Palmeiras como campeão brasileiro de 2023, em que ele entrou com o Everton, Murilo, Gustavo Gomes e Marcos Rocha na zaga, na esquerda Vanderlan, na direita o Mike. Os 2 volantes eram Zé Rafael e Richard Rios, o Richard Rios foi uma grande aposta do Abel Ferreira que deu certo. O meio centralizado era o Rafael Veiga e os 2 atacantes eram Hendrick e Breno Lopes. Aqui conseguimos notar 2 atacantes mais à frente, que é o Breno e o Hendrick, e o Rafael Veiga ali mais centralizado com 3 atrás, que são os 2 laterais e um volante. E aí o gol saiu do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, saiu numa bobeada da defesa do Cruzeiro, em que o Hendrick roubou a bola e só foi empurrar pro gol com toda a sua categoria. Partindo pro jogo que, entre aspas, decidiu quem seria o campeão brasileiro, que foi Botafogo 3, Palmeiras 4, Palmeiras entrou com Everton no gol, na zaga Gustavo Gomes, Luan e Murilo, a mesma zaga, na direita Mike, na esquerda Piquerez, que é um jogador muito mais importante para o esquema tático do Abel nos dias de hoje. Os 2 meias volantes eram Zé Rafael e Richard Rios, e o meia mais à frente, Rafael Veiga, com o Breno e Hendrick lá na frente. Agora para o jogo que acabou de passar, Palmeiras e Novo Horizontino, em que o Palmeiras conseguiu um empate, saiu na frente e tomou um empate no final do jogo. Mas o Palmeiras entrou com o mesmo esquema, só que com jogadores diferentes. Não tanto, mas algumas pequenas mudanças sutis. O Everton no gol, Marcos Rocha na zaga, que no começo do trabalho do Abel era lateral, e como tá envelhecendo, como tá perdendo o ritmo de jogo, ele puxou o Marcos Rocha para a zaga, que também tem grande potencial, junto de Gustavo Gomes e Murilo. Na direita tem o Mike ainda, na esquerda o Vanderlan para poupar o Piquerez, no meio Zé Rafael e Richard Rios, mais à frente Rafael Veiga
e os 2 atacantes, Rony e Breno Lopes. Ao longo do tempo, se um time está estando muito bem no cenário nacional, é evidente que os jogadores vão ser visados para transferências para fora do Brasil, para times com mais grana, para times que eles recebem melhor, como foi o caso do Matias Vina, que saiu do Palmeiras em meados de 2021, junto de Danilo, que também saiu, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. Mas o bom do Abel Ferreira é que ele sabe recompor essas peças perdidas, como pro lugar do Matias Vina trouxe o Piquerez, pro lugar do Danilo tem hoje o Richard Rios, lá pro lugar do Luiz Adriano ele tem o Rony, hoje tem o Endrick mais, mas o Rony também atua na posição. Como o Endrick já vai sair no meio desse ano, o Rony acaba ficando como um centroavante principal, entre aspas. Pro lugar do Scarpa temos o Arthur, podemos colocar vários jogadores lá, mas o principal que joga na posição que o Scarpa jogava, se o Scarpa jogar na direita, é o Arthur. Se o Scarpa jogar mais centralizado, é o próprio Veiga, trazendo um outro jogador para volância ali. E o Abel sabe lidar muito bem com essas perdas de jogadores. Tanto que já acumula no Brasil 2 Brasileirões, 1 Copa do Brasil, 3 Campeonatos Paulistas, 2 Libertadores. E o que o Abel faz para ter um time tão vencedor? E a questão tá na mente. O Abel escreveu um livro sobre isso também, mas o principal aspecto do jogo do Palmeiras é a mentalidade, como diz o Endrick em uma entrevista. Em entrevista logo após o jogo contra o Botafogo, na virada de 4-3, o Endrick afirmou: o Botafogo tem tudo para ser campeão, mas o Palmeiras é isso, nunca vai deixar de correr atrás. Uma coisa que ficou entalada em mim foi o pessoal da torcida. Óbvio que quando gritaram campeão no aquecimento, fiquei querendo, difícil falar em ódio no coração, mas nossa torcida veio nos apoiar, mas eu não ia deixar eles gritarem que seriam campeões. Vou lutar cada segundo para conquistar esse Brasileirão. Espero que eu possa conquistar meu segundo brasileiro. Só agradecer por esses 2 gols, disse Endrick. E é isso que motiva os grandes jogadores do Palmeiras, é a mentalidade. O Abel consegue passar esse espírito vencedor muito bem para os seus jogadores, como passou pro Endrick, como passou na final da Libertadores, após tomarem o gol do Gabriel Barbosa contra o Flamengo. Passou isso pro Daverson, que chegou lá e falou: eu vou decidir, acabou decidindo o jogo. Então, esse é o fator central do time do Palmeiras, a mentalidade muito forte dos seus jogadores e principalmente do seu treinador, que passa isso para dentro de campo. E esse é o motivo por qual o Palmeiras é tão dominante no cenário nacional e continental. Caso o Palmeiras seja campeão do Paulista desse ano, eu trago outro vídeo analisando todos os jogos, jogo por jogo, para falar um pouco sobre como foi o Paulista, ou caso o time seja campeão, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, eu trago um vídeo falando sobre como esse time trabalhou durante o campeonato. Então é isso, falou!